Nem tudo que a gente planeja se concretiza ou se concretiza em um outro momento e muitas vezes não do jeito que a gente planejou. E eu vou ser até mais ousada em dizer que quase nada que a gente planeja acontece, ou acontece de um jeito totalmente inesperado. Até a gravação desse vídeo. Eu planejei gravar ele de dia, porque a imagem fica melhor, não fica granulada igual está agora. Comecei a gravar agora de noite, estava na metade do vídeo, me ligaram no meio da gravação, tive que desligar a internet para não me ligarem pelo WhatsApp, porque também não saiu como eu planejei. Planejei que fosse de dia, lindo, maravilhoso, não foi. Então, vou fazer agora, porque é um tema bem importante de se trazer. E outra coisa que não aconteceu comigo foi a minha versão de hoje. O que eu vivo hoje está muito longe do que eu planejei lá atrás. Eu tinha planejado um roteiro de vida que quase nada se concretizou. E não quer dizer que eu não seja feliz por isso. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Lá na infância, eu já tinha um grande sonho. Eu falava, vou ser médica, com 30 anos eu serei, já serei médica. Estarei casada, com 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas, estava tudo na minha cabeça pronto. Depois, quando fui me aproximando da vida adulta, pensei, não, 4 filhos é muito. Acho que 2, um, 2. Ou não necessariamente preciso ter filhos, mas enfim, eu ainda imaginava uns 2, mas que eu estaria casada, formada. Aos 45 anos já teria conhecido um monte de países. Isso que estava no meu roteiro, mas não se concretizou. E fora os pormenores, tem vários pormenores aí que nem senão o vídeo vai ficar com 3 horas. Os exemplos de coisas que eu planejei e que não aconteceram. A minha vida ela seguiu uma ordem completamente diferente do que eu achava que deveria. E eu achava que deveria, hoje eu sei, né? Eu achava que deveria porque eu pensava que eu tinha que viver o que todo mundo vive da forma como a maioria das pessoas acha que é certo. Tanto quando você tenta viver diferente, as pessoas tentam te puxar para o mundo delas. É muito interessante. Inclusive a minha solteirice, eu estou há 5 anos sem me relacionar. Nossa, as pessoas acham isso algo mais estranho do mundo. Não, você precisa conhecer gente, você precisa isso, você precisa aquilo. Mas como eu estou bem comigo mesma, eu estou entendendo o meu momento, eu aprendi a apreciar minha companhia, eu consigo levar isso bem na esportiva, mas antes doía. Porque mesmo lá atrás, quando eu era jovem, eu tinha esses longos períodos de solitude. Só que eu ficava triste porque eu não estava fazendo o que a maioria das pessoas estavam fazendo. Como eu sempre priorizei por relacionamentos assim profundos, com conexões profundas, eu precisava desse espaço. E toda vez que eu ia contra a minha essência, eu quebrava a cara. Quando eu tentava quebrar a solteirice a qualquer preço para caber no mundo, eu quebrava a cara, porque eu ia movida pelo desespero, pela carência. Então eu atraía pessoas indisponíveis e aquela história toda que vocês já estão careca de ouvir por aí, de relacionamentos tóxicos, abusivos e parará. Aí às vezes a gente acaba até culpando o outro, mas se você for analisar o que te motiva a buscar um relacionamento, porque você tem que ser feliz, completa, sozinha, e a outra pessoa ela tem que vir para agregar. Quando você tem isso bem enraizado dentro de você, consequentemente, você não aceita migalha, relacionamento que não é disponível, a pessoa que você tem que ficar correndo atrás, ou só você alimentando aquela relação, você carregando o relacionamento nas costas. Então, você acaba até ficando mais tempo solteira, mas quando você consegue bancar a tua solteirice. Mas quando você não sabe quem você é, do teu valor, você não consegue sustentar. Então, por isso que eu acho interessante trazer esse vídeo aqui. Tem várias nuances que eu vou tentar sintetizar da melhor forma possível. Aí, com 20 e poucos anos, eu casei, jovem, movida pelo quê? Pela carência, pelo desespero, eu vibrava nessa frequência. Atraí um relacionamento completamente incompatível. Não recebia atenção, carinho, afeto. Enfim, aí fiquei 6 anos e pouco com essa pessoa. E antes dos 30 eu já estava divorciada, sem filhos e sem ter terminado a faculdade ainda. O roteiro todo de cabeça para baixo. E sofrendo psicologicamente, me sentindo frustrada, fracassada. Só uns anos lá na frente eu fui entender a minha trajetória, o porquê que eu vivi, o que eu vivi para me tornar quem eu sou hoje. E hoje eu sou uma pessoa feliz, plena e me conhecendo. Foi muito engraçado que eu vou dar um exemplo para vocês. No Dia dos Namorados eu fui no cinema sozinha.
e isso não me trouxe nenhum tipo de sofrimento. Confesso que eu não planejei, porque pensei, eu quero ver muito aquele filme Dia D. Aí eu comprei o ingresso para sexta-feira porque eu saio mais cedo do trabalho. Aí pensei que seria melhor para chegar mais cedo em casa, por conta da minha filha e por aí vai. Aí depois que eu fui ver, ixi, Dia dos Namorados. E eu fui a única pessoa desacompanhada do cinema. Tinha um casal do meu lado, casal aqui, grupo de amigos ali. Só que foi tão divertido, eu fiquei observando e rindo por dentro. Cara, que noite, que noite. Foi muito legal, filme incrível, me diverti super na minha companhia. Agora, imagina se eu fosse depender do roteiro que eu criei na minha mente para me sentir realizada, para me sentir feliz. Gente, eu estaria lascada, estaria, olha, nem sei como que eu estaria hoje, porque realmente muita coisa não saiu como eu achava que deveria ser. E hoje eu consigo entender muitas coisas, porque esse roteiro a gente cria, essas expectativas, não que não seja que seja errado você planejar, você almejar, mas não deixando de usufruir aquele momento presente e liberando a mão do controle. Por quê? Você precisa usufruir bem os seus dias, independente se vai se realizar daquele jeito ou não. Então, o que que acontece? Eu estava lembrando até de um livro que eu li esses dias, uns tempos atrás, dias não, já tem uns 2 meses, que é Biblioteca da Meia-Noite. Cara, e traz uma reflexão muito bacana sobre isso. Que a personagem, ela tá na casa dos 30 e poucos anos, super frustrada com a vida. Super, com as escolhas, com os resultados que ela teve na vida dela. Na cabeça dela, ela tinha, se lá atrás ela tivesse feito escolhas diferentes em vários momentos da vida dela, ela estaria vivendo uma vida totalmente diferente. Aí ela estava num emprego ali meia boca, não usando todo o seu potencial. Aí ela pensava, se eu tivesse casado com aquela pessoa, se eu tivesse seguido aquela carreira, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. A moral da história é que ela vai para essa biblioteca que ela tem a oportunidade de chegar em cada um desses pontos e escolher diferente, de como ela achava que deveria ter sido para que ela fosse realmente feliz. Pasmem, ela viveu tudo aquilo ali. Eu não vou dar muito spoiler caso vocês queiram ler o livro, mas na realidade ela descobriu que a melhor versão que ela poderia ter vivido era a vida que ela já tinha. Então, pode ser que alguns de vocês estejam aí sofrendo com a bendita da crise da meia-idade, olhando para trás e pensando, e se eu tivesse casado com aquela pessoa? Ou se eu não tivesse casado com aquela pessoa? Eu seria bem mais feliz. Eu seria bem mais realizada. E como que eu vejo o mundo hoje, olhando para as minhas escolhas do passado? Que eu fiz as melhores escolhas dentro da consciência que eu tinha naquele momento. E não tenho garantia que se eu tivesse feito diferente, a vida teria sido melhor ou pior. Gente, não dá para a gente ficar remoendo o passado. Por quê? Quando você remoe, você todo dia fica naquele sofrimento, lembrando do que foi, o que deveria ter sido. Você não consegue desfrutar do momento presente como deveria, com total presença, para daí o futuro refletir isso. Quando você fica só remoendo o que poderia ter sido, o teu futuro se torna isso de novo, porque você traz para o teu presente. Eu penso que o passado ele deve ser usado como referência, como aprendizado. Eu olho para o meu passado e vejo que tem muitas coisas que eu escolhi lá que eu não escolheria hoje. Mas eu só sei que eu não escolheria hoje porque lá eu fiz a escolha, entre aspas, errada, que na realidade não é errada, foi o que tinha que ter sido, para eu recalcular a rota e seguir o fluxo da vida. E, gente, tornar a vida mais leve. A gente não tem que estar tão apegado a esses benditos desses resultados, na projeção do futuro. Não projete tanto a sua felicidade para o futuro. Claro que todos nós queremos um futuro brilhante, feliz, mas o futuro é construído hoje. Na realidade, só existe o hoje, gente. Só tem o agora. Então, por que a gente não vive esse agora da melhor forma possível? Mari, tenho 40 e poucos anos, agora já era. Tô nesse relacionamento fajuta, de bosta. Agora não posso, por causa da minha religião, não posso abrir mão desse relacionamento. Aí fica aí, sofrendo no relacionamento, que se não é você regar, se não é você sustentar, se não é você nutrir, o relacionamento não flui. Só você faz tudo.
esse relacionamento muitas vezes pode estar te adoecendo, né? Então, por que que você não se liberta disso que está te fazendo tão mal? E a questão da religião, ela pega muito nesse ponto aí, né? Não quero falar mal de religião nenhuma, mas as pessoas têm muito essa visão, né? Que a gente vai passar um sacrifício aqui na Terra para usufruir lá na eternidade. Ah, o que Deus uniu, o homem não separa e fica ali num relacionamento horrível, vivendo dias amargos, ou sofrendo com a solteirice, se achando encalhada e não aproveitando a vida, sendo que qual o sentido da gente ter nascido nessa terra se não fosse para viver as melhores experiências e ser fiel com aquilo que a gente veio fazer aqui? Qual seria o objetivo da gente vir aqui pagar punições, eternas punições, para poder ter o direito de voltar da onde a gente veio? Pensa que não tem muita lógica, gente. Claro, gente, que eu não estou me referindo a uma certa libertinagem. Ai, não tá bom, tchau, ai, pá. Porque hoje em dia também as pessoas estão tendo muita dificuldade com o vínculo, de construir relacionamentos sólidos. Mas o bacana de você se conhecer e respeitar os seus limites é você escolher melhor as pessoas para se relacionar. Porque realmente o relacionamento vai ter ajustes, vai ser desafiador. Mas eu me refiro aqui a pessoa que está só na relação, o outro não alimenta, não sustenta. Isso acontece muito com as mulheres, porque os homens, quando perdem o interesse pela mulher, muitos abandonam a mulher dentro do próprio relacionamento. A não ser que apareça uma mulher mais interessante, ele se apaixone por um rabo de saia e vai embora. Porque se não tiver outra para ele ir, ele vai ficar ali, naquele relacionamento morno. É isso que você quer para sua vida? Ficar num relacionamento que você tem vontade de estudar, você tem um monte de sonho, a pessoa não te apoia. Por isso que é importante a gente escolher antes. O certo é esse, gente. Escolher bem antes. Eu sei que mesmo escolhendo bem, a gente não tem todas as garantias. Mas o que mais a gente vê é as pessoas entrando em um relacionamento por carência. Ah, beija bem, é bonito, já serve. Não vê os objetivos, se a pessoa tem sonhos parecidos. Tem que ter uma certa afinidade para o negócio fluir. Enfim, aí começa tudo errado, aí depois... Mas eu penso, gente, que nunca é tarde para você se libertar de padrões, de relacionamentos que não cabem mais para você, de realizar. Ah, Mari, tenho 40 e pouco, tô velha. Pensa bem, se você viver, você tem 40 anos hoje, você vai viver, digamos que até os 90. Cara, tu tem 50 anos para você criar a tua vida maravilhosa, viver cada dia como se fosse o último. Agora, tu pensa bem, chegar lá nos 90, caraca, se com 40 eu tivesse feito, olha o tanto que eu tinha vivido, usufruído da minha vida. E mesmo que você for mais velho, nem que você tiver 70, 80, se você for viver até os 90, 100, você tem 10, 20 anos pela frente. Gente, 10, 20 anos é muita coisa, você pode fazer tanta coisa ainda. Claro, com as limitações da sua idade, se você chegar lá bem ainda com saúde, sem ser dependente de outras pessoas. Mas, gente, se você tá na meia idade aí, igual eu tô com 45, imagina, se eu tivesse desistido, eu tô até hoje, gente, recomeçando sempre que necessário, me conhecendo, enfrentando novos desafios. Entrei em mais 2 graduações, estou fazendo pedagogia e agora vou me matricular em matemática. Me tornei terapeuta, me apaixonei, estou aproveitando a vida. E olha que a minha vida não é um mar de rosas. Eu não tenho tudo o que eu quero, o que eu gostaria de ter, mas não tenho mesmo. Ainda não tenho o salário que eu gostaria, não tenho a conta bancária que eu gostaria, mas eu vivo bem com os recursos que eu tenho. Eu faço ser bom. Hoje, um dia de domingo, fiquei o dia inteiro em casa, não saí, nem ontem. Fiquei aqui em casa arrumando as minhas coisas, eu com a minha filha. Eu faço o dia ser bom, ser legal. Sabe? Fui lá no Dia dos Namorados, que eu podia estar lá choramingando na sexta-feira, mas fiz o melhor do dia que eu poderia fazer. Cheguei em casa radiante de felicidade. E eu poderia ter escolhido estar sofrendo, chorando pelos cantos. E é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Você não tá velho, gente, para recomeçar. Ainda mais nos dias de hoje. Olha, se fosse no século passado, nem digo nada. Que realmente uma pessoa de 30, 40, uma mulher de 40 anos, gente, pelo amor de Deus, era se bobear até bisavó. Hoje a gente vive outros tempos, a tecnologia nos proporciona muitas coisas boas. Então tem muita coisa negativa, tem, né? Nunca se viveu tanta ansiedade como se vive hoje. Mas é porque é isso que eu falo para vocês. As pessoas fogem do agora, fogem do momento presente,
porque elas ficam remoendo o passado e projetando a felicidade no futuro. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Olha a profundidade, isso é um trecho desse livro aqui, O Poder do Agora. Me veio isso aqui agora, gente. Eu faço um clube do livro e eu estava fazendo esse estudo ontem e a gente ficou impactada. Anteontem, à noite. A gente ficou impactada com essa parte. E eu nem pensei em trazer na hora isso aqui, mas me veio isso agora. A gente consegue as coisas e depois a gente não quer o que a gente conseguiu. A gente nunca está satisfeito com o que tem. A chave é essa, gente. Então, quando que você vai estar satisfeita com o que você tem? Né? Pare de projetar lá na frente, viva o hoje. Se hoje esse relacionamento não te cabe mais, mete o pé. Vai viver, gente. Porque, principalmente para as mulheres, aí fica aí carregando família nas costas, o marido não tá nem aí para você. Não é fazendo apologia ao divórcio, não, tá? Eu tô falando de relacionamento tóxico, pessoa que já te abandonou na relação, você já conversou, já tentou fazer com que a pessoa mudasse, ou você também já tentou fazer de tudo para isso aí fluir. Não vai. Aí amanhã ou depois ele vai lá arrumar uma na metade da tua idade, ó, tchau. Aí o que você fez? E para homem também, né? Tem muitos homens aí também sofrendo em relações. E, cara, viva com plenitude, usufrua a vida, o hoje, o agora. O que você tem hoje? Dê valor às pequenas coisas, porque muita coisa do que você tem hoje é fruto de oração tua. Já reparou que quando a gente compra uma coisa, tá na expectativa de fazer uma reforma ou comprar um móvel novo, uma roupa nova, um perfume novo, a gente fica naquela ânsia. Aí depois que tem, no outro dia você já quer outra coisa e já esqueceu daquilo que você queria tanto. É a tal da ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente fica tentando preencher essas lacunas a todo custo. E tem muitas pessoas que estão aí vivendo tristes, desanimados, numa vida triste, porque acha que tinha que ter sido lá atrás e não foi. Tinha que ter sido do jeito que elas planejaram e não aconteceu. Igual comigo, não aconteceu do jeito que eu planejei. Né? Hoje eu sou divorciada, sou há muitos anos solteira, mãe solo, sozinha. Não tenho o dinheiro que eu gostaria, não conheci os países ainda que eu gostaria, mas eu faço o dia de hoje o melhor possível. E não desisti dos meus sonhos, continuo buscando, continuo fazendo o melhor que eu preciso fazer, mas sem peso, sem culpa, sem sentimentos de negatividade. Claro, na maior parte do tempo, gente, porque eu também sou humana. Tem aqueles períodos que eu tô cansada, de saco cheio, estressada. Todo mundo tem isso. Mas é o tempo que você fica nesse estado. Então eu espero que esse vídeo tenha trago assim um sacode. Pelo amor de Deus, gente. Vamos viver. E nem tudo vai sair como a gente planeja. E quando a gente se desapega desse resultado, tanto faz, cara, se acontecer. Eu tenho um grande sonho. Acontecendo ou não, eu tenho a mim. Eu tenho a eu mesmo para me fazer feliz. Quando eu aprendi a me dar tudo aquilo que eu esperava do externo, cara, eu tô bem, tô feliz com o que eu tenho hoje, com quem eu me tornei. E tudo que eu passei, se eu não tivesse passado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Pode ser que se eu tivesse pego outro caminho, teria sido melhor? Tá, mas não foi. Como é que eu vou saber se eu não tenho como voltar lá? Eu tenho como fazer aqui para chegar lá. Mas voltar lá para saber, igual a biblioteca da meia-noite, eu não tenho, que a menina teve lá, para constatar. Então é isso, gente. Não deixe passar os anos, né? Não adie, não empurre com a barriga. Se você está precisando mudar seu estado físico, a sua saúde, vá atrás, entra na academia, faça uma dieta, faça acontecer as coisas. Não fica pensando, quando eu tinha 20 anos eu era magra, agora eu tô... Ai, gente, foi. Já faz parte do passado. Tudo que a gente tem é o hoje.